tem sido muito engrandecedor a gente conhecer as particularidades de cada lugar, de cada artista, né? E aqui a gente está no Balanço da Peneira, olha aí. Subjetividades para romper fronteiras totalizantes. Vocês preferem que eu fale rapidamente ou cada um? Acho que cada um se fala, né? Eu vou só falar aqui o nome. A gente está aqui com a Liliana Sanches, do Espírito Santo, a Clara Moreira, de Pernambuco, e a Simone Barreto, do Ceará. Quem estaria aqui também era a Yacunan Tuxá, mas infelizmente ontem ela disse que não conseguiu vir, teve problema com a passagem, cancelamento e tal, mas com certeza esse é um seminário, são encontros que a gente começou aqui em Recife, mas que vai circular em vários estados do Nordeste. Então a ideia é em cada lugar quem veio para cá, na próxima circulação vão outras pessoas. Então, para dar oportunidade para todos que estão participando desse projeto, também participar nos lugares que não só onde reside, né? Então, Yacunan com certeza estará no próximo. Qual a ordem aqui? Pode ser? Seguindo assim. Tá. Não sei. Eu fico com vergonha de falar no microfone. Fico nervosa. Meu nome é Liliana Sanches, eu sou natural de Vitória, Espírito Santo, e moro em Vila Velha. Antes eu queria agradecer a oportunidade, está sendo brilhante participar do evento. Estou aprendendo muita coisa da questão de vida dos artistas também, dos gestores, né, e de curadores também. Eu acho que está sendo muito, muito rica a experiência. Queria agradecer também ao Nicolas, curador, que me escolheu pelo meu trabalho, né, pelo sentido geral dos artistas, eu acho, da curadoria. Assim, eu me senti muito conectada também com os outros artistas que eu conhecia o trabalho. E vendo aqui também outros trabalhos, vindo aqui na exposição, né, eu vejo toda essa conexão, eu acho, assim, dentro da minha perspectiva como artista também, do meu repertório, que não é só de artista visual, é também de artesã e designer, né? Eu transito entre esses mundos, assim. Então, os trabalhos mais populares também, toda essa pegada, eu acho que sempre me nutriu muito, sempre foi muita inspiração para mim. Eu acho que eu conheço o trabalho, assim, eu vi, né, acompanho alguns, mas eu acho que a questão que une a gente aqui é a gente ser mulher, né, e ter um trabalho que fala sobre isso, né, sobre essa sobrevivência como artista, mulher no mundo. E no meu caso, eu sou mãe, então é muito recente para mim trazer essa perspectiva da maternidade no meu trabalho, assumir isso como não um campo de lamúria e justificativa, né? Eu moro no Espírito Santo, a gente tem um circuito cultural lá, a gente está no Sudeste, né? Mas a gente sofre também algumas questões assim de se sentir um pouco, não é excluído, assim, de não estar no centro. Então essa discussão aqui também sobre São Paulo, ter que estar ou não estar, já foi trazida aqui, então também foi legal, né? Ouvir de outras pessoas essas questões, né, das dificuldades do ser artista, homens e mulheres. Mas a minha perspectiva atual, desde 2020, tem sido cada vez mais o meu papel como artista mulher, que a disputa é diferente, né, o lugar é diferente, e mãe. Porque o tempo da gente é muito diferente, realmente, assim, né? E a gente se cobra muito por tempos de produção, né, estar ativa ali, não só sendo criativa, mas assim, estando no ateliê, ter aquele tempo disponível. E também na parte burocrática, assim, essa profissionalização do artista que é muito cruel. Às vezes a gente tem que entender tudo e estar se atualizando o tempo todo. Então, quando a gente é mãe, isso independente de qualquer profissão, mas nas artes, né, que envolve um tempo que a gente tem que estar interligado com as nossas subjetividades, né, com esse lugar criativo, de outros mundos,
eu acho que é um trabalho entender a maternidade como um lugar também de pulsão criativa, né? Que o problema é, independente de gostar ou não de ser mãe, que aí é uma coisa muito particular, mas no meu caso, nunca foi uma questão de ser, amar ou não o filho, né? Ou esse lugar é de não ter o tempo e não se sentir parte, às vezes, do circuito, porque eu estou perdendo um tempo nesse lugar doméstico, né? E o lugar da mulher também, ele é encaixado nesse lugar doméstico. Então, eu acho que está no momento de... Minha filha tem 16 anos, então, há 15 anos atrás, essa discussão não existia. Então, acho que eu sobrevivi ainda bem, né, mentalmente, porque se fosse agora, eu não sei como seria. Com um bebê, né, assim... pensando tantas coisas, entendendo que o serviço de maternidade é um serviço realmente, que não é remunerado. Então, estou introduzindo isso porque não tem como eu não trazer, né? Então, não é como lamúria, é como solução. Como, a partir disso, a gente busca, através de forma criativa, né, dos mundos fantásticos que a gente tem como inspiração, literatura, filmes, né, séries, o que a gente pode buscar para poder pegar essa pulsão que é a própria vida doméstica, é o que a gente carrega, até de ancestralidades, assim, ou de repertório também, das mulheres da nossa família, né? E para trazer como uma reflexão. Se não for no trabalho, né, de uma forma muito literal, talvez como vida mesmo. Sempre foi negado. Assim, a meu ver, eu não tive uma dificuldade muito grande na minha graduação de artes plásticas, de conversar com outras professoras sobre o tempo, né? Quando a gente é mãe, é o tempo que a gente tem disponível para a produção. Acho que era negado a elas também poder falar sobre isso, né? Porque seria lamúria. Então, o meu trabalho... acho que... Gil, pode... É isso aqui? Gente, estou um pouco nervosa, então, assim... eu não sei se estou controlando o que eu estou falando, porque o meu pensamento é um pouco arbóreo. Deixa eu ver... Bom, eu trabalho assim, meu trabalho normalmente é com pintura, no curso de artes eu me formei com serigrafia, né, com gravura, mas logo depois de formar eu comecei a voltar muito para o desenho, para a pintura, me voltar muito para essas linguagens, que é o que mais me encanta, assim, na forma mesmo de criativa de produzir, assim, né, eu gosto de mergulhar na pintura, no desenho, e um tema que sempre apareceu, até nas minhas serigrafias, era o ambiente doméstico. Isso até antes da maternidade. Eu vou começar... Peraí. Acho que eu não sei o que eu fiz. Como é que eu volto? Volto para mim. Aí eu passo. Está passando rápido. Como é que foi? Tá. Eu vou começar aqui pela minha última exposição, que foi em Vitória, em 2022. Eu estava falando de pintura, né, que é onde eu esboço as minhas ideias, é onde eu realmente me encontro em ateliê. Assim, eu adoro a questão de poder criar mundos, né, através da pintura e do desenho, da materialidade que a tinta propõe, assim, que traz. Mas a partir do que eu crio, né, da minha temática, eu tive a oportunidade de fazer uma individual em 2022 que eu consegui trazer esses cenários que eu pinto para o tridimensional, né, não só com uma proposta de instalação, mas também com mobiliário, que é a instalação, né, e também com desenhos depois que se organizaram nesse espaço como uma atmosfera, eu acho, de sonho. O nome da exposição é Sempre que Dormimos o Mundo Acaba. Eu escrevi o projeto durante a pandemia, então foi um momento em que eu me conectei mais ainda com esse entendimento de ser mãe, né? E entender o meu lugar no ambiente doméstico, que era um tema para mim. E com uma filha pré-adolescente, assim, foi um momento muito difícil, de muitas mudanças, porque durou muito tempo. E a gente teve que ressignificar o espaço, que já era uma proposta minha, né? Desses símbolos domésticos, assim, dessa ressignificação do entendimento deles como memória, como história de família. E na pandemia, isso ficou muito evidente, que também é um lugar para mim de clausura, né? Então eu queria ir para outros mundos, assim. Esse repertório do ambiente doméstico também ele foi se esgotando um pouco.
E como curiosidade, né? Porque eu sempre mudei muito de casa, então tenho histórico familiar também de uma conexão com a arquitetura, é muito pessoal minha, assim, de curiosidade, né? E na pandemia realmente isso foi ficando um pouco enlouquecedor, né? Já não dava para ressignificar mais nada, assim. E uma criança dentro, né? Você tinha que inventar histórias, então o mundo da fantasia. Ela com 12 anos, já estava grandinha, mas assim, com 12 anos era o tempo todo histórias novas, o que a gente vai fazer, sabe? A que mundos eu posso chegar com ela para a gente sobreviver esse momento. Então essa cama, eu comecei a escrever o projeto pensando num lugar de fuga, né? A partir de um lugar, de um ambiente que a gente está preso, para que lugar a gente pode ir no sentido de sobrevivência, né? Espiritual, mental, físico, porque a gente estava num momento muito triste, era morte, né? E essa cama foi uma cama que pertenceu à minha família. Minha filha estava dormindo durante a pandemia, né? A cama dela, né? E antes disso meu pai dormiu, minhas tias dormiram e meu pai morreu comigo, né? Um mês antes de eu engravidar, meu pai morreu comigo. Então, foi um momento de entendimento desse ambiente também como de não só criativo, de ressignificar símbolos, mas também de sofrimento. Eu acho que eu acordei muito para o ambiente doméstico como um lugar de amor, de memórias, né? Mas também de muito sofrimento. Então, essa cama foi colocada na galeria e eu... Como é que faz? E eu, a partir dela, como se fosse um sonho, a gente alcançasse esse lugar de uma outra dimensão em que um universo de símbolos fosse o nosso modo de sobrevivência, assim, através de um sonho. Então, a gente deitava a cabeça nessa concha, né, uma concha que traz o som do mar, que é também algo que me traz muita coisa do passado, de memória do meu pai, e em relação à minha filha também, e apegos. E a partir desse som do mar, tinha um som também que saía debaixo da cama, né, uma composição original, e você entrava nesse sonho, então ia para outras dimensões. Então a gente conseguiu trabalhar a sombra na galeria, né? A gente criou uma atmosfera super lúdica, e o título dela é A Cópula dos Espelhos, porque eu tinha lido também um texto do Cortázar que falava sobre a cópula dos espelhos como culpados pela reprodução do ser humano, assim, né? Os espelhos eles replicam e os humanos também replicam humanos. Aí eu entrei tipo num conflito em relação a isso, né? Sobre maternidade, sobre a obrigação da ultraprodutividade do artista. A gente tem que estar sempre produzindo, sempre com vontade, né, de estar com um portfólio atualizado, também tem que ter, né? Isso também foi me cansando muito, a relação de culpa da gente de às vezes não estar, né, competitivo, de não estar no momento criativo. Então foram várias reflexões que surgiram ao longo da pandemia. Então alguns elementos, né, eu trouxe por conta também de questões familiares, né? E aqui entraram alguns objetos também infantis, assim, que eu coloquei como fuga para um caminho espiritual, um caminho de sonho. Não vai. Tá indo. Aí aqui são algumas obras, um desenho da exposição. Esse daí, Em Suspensão, o Corpo que Arde e Levita. Então, a partir desse momento também eu comecei a pensar nesse momento de sair um pouco me entender como uma pessoa também, né, assim, além da maternidade. Eu nunca deixei de ser, mas como uma mulher, né? Então, acho que foi um momento para todo mundo na pandemia de ruptura de algumas questões, né? Seja sofrimento, de entender o sofrimento, de lidar com isso, né, com a morte, o medo da morte também muito de cara, e também de mudanças, assim, de metamorfose, eu acho, para mim, pelo menos. Então, paisagens também, né, eu comecei a sair só dessa questão de clausura do ambiente doméstico e tentar imaginar paisagens, né, lugares de fuga, através do desenho. Aqui são algumas montagens. Aí alguns desenhos também sobre a sobrecarga, né? E como sobreviver a essa sobrecarga, eu acredito que através da criatividade, né? Do mundo fantástico. E cada pessoa, eu acho que atinge o seu lugar, pode ser através da fantasia, do seu repertório
de cinema, às vezes na série da Netflix, né? Às vezes a gente fica ali apegada àquilo, porque a gente está precisando também de arcabouços, eu acho, assim, criativos, né? De imaginar outros mundos, de se colocar em outros mundos. Então, tenho muita referência em música, em literatura fantástica, no cinema. E aqui esse desenho, o restante, né, em grafite. Trabalho muito com galhos também, como esse lugar do que sobra, né? Do que resta. Aí, essas são as pinturas. Essa pintura aqui, deixa eu passar para a próxima. Essa aqui é que está aqui na exposição. Então, elas são são de 2020. Então, vem antes de escrever esse projeto dessa última exposição, que são esses mundos, né? Que foi o momento em que eu pensei assim, como sobreviver a esse espaço? Eu preciso imaginar paisagens, preciso imaginar outros mundos, né, que eu não consigo alcançar no momento por questões financeiras, como vários artistas, eu imagino. Né, a gente passou por um momento muito difícil e o nosso repertório de carreira é difícil. Né? A questão financeira e burocrática da profissionalização, ela acaba dando esse peso. E, para mim, eu consigo entender agora, com mais maturidade, que é uma coisa pessoal, que a arte e a questão criativa sempre estiveram comigo e me fizeram sobreviver a muitas catástrofes assim na vida, né? E a burocratização e a profissionalização e a falta de dinheiro, às vezes, tira isso da gente. Essa coisa até infantil um pouco da criatividade, de você poder fantasiar mundos, fantasiar a sua própria história, né, e seu futuro, desejar e sonhar. Não pode, às vezes, né? Então, eu acho que eu fui resgatando esse sentimento, que era uma revolta, e foi se transformando num entendimento. Essa obra também está ali junto com as outras. Então, ela fala um pouco assim desse lugar, né? Uma piscina, um lugar que você nada, um lugar que você pode... que é também da criança, né? As crianças amam. Mas tem uma pedra ali, um pouco fantasmagórica, né? E é um corpo imóvel e inerte. Não faz sentido aquilo ali. Mas foi como eu me via nesse tempo assim, de reflexão. Né? Essa também está junto com as outras. Então, sempre tem uma questão um pouco de um sangue, que eu nem percebia que aparecia um tom de vermelho num canto, né? Que é sobre é sofrimento, mas não é, porque o tempo da gente como mulher, acho que o mundo não funciona com o nosso tempo, né? Os cronogramas, o que é organizado, porque a gente sofre muito por questões hormonais e temos um tempo completamente diferente do sistema que é patriarcal, né? E capitalista. Então, isso foi também chegando muito a mim, assim. Por que o tempo também não pode ser, né, pra gente, assim? Então, a gente tem que criar o nosso tempo, a gente tem que se revoltar, a gente tem que buscar, né, essa discussão, exigir, mas também, através, para mim, da arte, a gente pode alcançar esse lugar próprio. Mas, assim, entendendo os privilégios, mas entendendo também que, se não tiver isso, pelo menos esse sonho de que em algum momento eu vou alcançar, algum momento eu vou me sentir parte, eu não sobrevivo. Né? A gente não sobrevive, ninguém. A gente desiste, porque viver é muito difícil. Então, eu trago um espaço lúdico, né? Esses ambientes assim que tem papéis de parede, mas que são essas paisagens. Então, é um mundo que funciona ao mesmo tempo, né? Porque acredito nisso. Às vezes a gente, como artista, está pensando numa ideia, está tendo uma ideia, e vê um trabalho de um outro artista contemporâneo, e, nossa, eu pensei nisso também. Porque as coisas estão circulando, né? A gente está em troca o tempo todo. E essa coisa de clausura, né, dessas mini casinhas dentro de uma casa, que não sei se é uma casa, é uma coisa meio velha, mas sempre as montanhas ali, que era foi nesse momento realmente isso aqui foi uma montagem que a gente fez no Sesc Glória. Aí tinha mais obras, né, ficou um painel bacana. Porque eu penso também, contando essas histórias através da pintura, eu penso nisso como um livro, né? Porque esses aqui são trabalhos um pouco mais recentes. Deixa eu voltar. Aí depois eu falo daquele ali para finalizar. Estou falando muito, já passou meu tempo. Estou nervosa.
Eu penso que a gente vai contando cada dia, né? A vida é um mistério, viver é um mistério. Então, cada dia uma página de um livro que a gente está contando, escrevendo da nossa própria história e aprendendo em relação ao outro. Então, isso, ser um mistério, a vida ser um mistério, a gente não controlar tudo, também é uma coisa que sempre, antes de todo o sofrimento de me entender, né, com toda essa dificuldade no campo da arte, sempre me trouxe uma curiosidade assim para produzir, né? Mesmo quando eu estou costurando, porque eu também costuro, eu tenho uma manualidade, né? Nas mãos, assim, de bordar, de desenhar, de costurar. Então, assim, sempre me instigou a novidade, o novo. Às vezes a gente chega num momento de frustração, de dificuldade, como ser humano e como artista, e a gente fica inerte realmente. E aí eu estou tentando, desde a pandemia, resgatar esses lugares, né? O que me atinge, o que me dá tesão, assim, além dos desejos dos outros, né? De um mundo capitalista em que você tem que desejar o tempo todo. O que é sobre mim? Né? Como eu me entendo como mulher, como ser humano e como artista, a minha individualidade, assim. Então, depois dessa exposição, né, que era Sempre que Dormimos o Mundo Acaba, que eu queria atingir um lugar de sublimação mental para outros mundos, para a gente sobreviver, para eu sobreviver, né, através da fantasia, e entendendo o meu lugar como mãe, né, como criadora e criativa, e a maternidade como pulsão criativa. Eu agora estou num outro momento de entender a questão das paixões, assim, né? Que envolve a paixão pelo outro, o desejo pelo outro, que vai do sexual, também da amizade, né? De construção de laços, mas também da por mim mesma, assim, né? De me entender como mulher madura, com 39 anos, mãe de uma adolescente, já que vai fazer 17 anos em dezembro. Então, assim, isso é pesado, né? Na minha época, quando eu tive minha filha, era só eu. Então, eu tive que buscar várias frentes para poder continuar como artista, né? E agora eu já estou resolvendo essa parte, entendendo o que foi essa maternidade, me entendendo como mulher, né? O meu corpo, meu universo, corpo no espaço, né? Porque a gente cada um é um universo. E a casa também é um universo, é um organismo, né? Que é vivo. Então, a meu ver, então, aqui eu já... Peraí, a gente está voltando? Não, desculpa. Aqui eu já vou trazendo um trabalho, esses trabalhos, assim, eles não estão ainda definitivos, estão prontos, mas não vão para nenhuma exposição, eles são alguns estudos, assim, sobre essa questão do corpo agora, né? Eu quero trabalhar, me entender como um corpo, não só como vestígio, porque até então eu percebi, depois da exposição, assim, que eu trabalhava com vestígios, né? Com a passagem, com a memória, com a minha história, né? Fantasmagórica, assim, de um pai que morreu, de uma maternidade que eu não compreendia. Então agora, apesar de ter um sofrimento ali, um fogo, mas esse fogo ele pode ser ambíguo, né? Que tem a ver com os desejos também, com o que acaba e que começa, como as paixões. E esses também são alguns estudos, assim, que eu estou fazendo para uma próxima exposição. E tentando pensar também na manualidade, nos vestígios também de partes dos corpos, né? Como a mão, por exemplo, que está atrelada a mim, e aos artistas, né? Eu penso muito nas mãos como construtoras das paixões, dos desejos, né? Eu não me vejo sem trabalhar com a minha manualidade. Quem cozinha também, tudo, eu acho, né? Eu acho que acho que agora é a partir disso que eu vou trabalhar. Vai? Hã? Tem. Vai. Não foi, peraí. Vai. Aí esses trabalhos são recentes. Esse trabalho anterior está aqui também, eu coloquei porque esse livro dobrável, né? Eu lancei um livro em 2019 também, de uma pesquisa em Nanquim, que
falava do interior, são trabalhos um pouco anteriores, assim, às pinturas, que eu trouxe aqui, e que a minha pesquisa em Nanquim, assim, falava também desse... Obrigada. Falava um pouco desse universo doméstico e eu lancei esse livro em 2019 porque eu enxergo a minha contação de história, a minha narrativa como um livro, assim. Eu acho que todos os trabalhos fazem parte de um universo só e eu acho que brinca um pouco com essas minhas referências em cinema, né, e teatro também. Então, a própria exposição e a próxima que vai vir, que já está, acho que para o ano que vem, vai ser sobre também tirar, né, trazer, tridimensionalizar um pouco do que eu trabalho na pintura e ir para o espaço, assim, né, para a gente entrar nesses universos, assim, de cenografia, de sentir parte também, porque eu acho que a gente teatraliza o tempo todo também, a gente repete padrões, né, e a casa é um grande cenário, a gente está aqui num cenário, estamos aqui, então eu acho que a vida é muito disso, a gente une a realidade, que é difícil, com fantasia, para sobreviver. Então é isso. Eu me apresentei, Liliana Sanches, moro em Vila Velha, sou natural de Vitória, sou artista plástica graduada em artes plásticas pela UFES, né, o bacharelado, e sou artista visual e também artesã, designer, e atuo com as manualidades. E é isso aí. E trabalho com multilinguagens, assim. Acho que eu estou nesse lugar sempre de tentar buscar algo novo. A questão do mistério mesmo, né? De tentar chegar em vários lugares. Não sei. Acho que é isso. Oi, gente. Boa tarde. Não conhecia o teu trabalho, fiquei encantada. Acho que tem uma aproximação muito forte, assim, com o meu universo, assim, me tocou bastante. Eu também sou mãe. Tenho 2 filhos de 7 e 8 anos. Vou me apresentar aqui também. Inclusive, peço desculpa, eu estava tendo que enviar um arquivo para o meu filho. E não estava encontrando, a internet não está pegando, tentando mandar aqui, não consegui direito. Desculpa. Eu acho que eu consegui já. Mas pode ser, só para certificar que deu certo. É só uma questão de um minutinho aqui. Licença. Obrigada. Oi, eu sou Simone Barreto. Boa tarde, todo mundo. Peço licença aqui para começar a entrar aqui nessa roda. Licença minhas mais velhas, meus mais velhos. Licença aos mais novos também. Bom, sou artista, educadora, bordadeira, costureira, professora e mãe também, né? Então, acho que tu foi falando e a gente, né, assim, foi uma confluência aqui de conversas, né, e de poéticas e tal. O meu trabalho, eu não trouxe imagens, mas vocês vão aí criando... aqui na exposição, né, uma série de bordados que está aqui embaixo, do ladinho do trabalho de Clara. É uma série que se chama Desde Quando Você Nasceu. E justamente é uma série de autorretratos que eu começo a fazer assim que minha filha nasceu. Ela tem 5 anos e nasceu em 2018. E aí eu comecei mesmo nesse lugar de reconhecimento, né, assim, desse corpo, e desse corpo que não é mais um, né, e de repente é 2, mas é um também. Então, os bordados, eles vão passando por várias fases, né? Chega a pandemia, né, aí tem a amamentação, enfim, tem várias questões ali em torno daquelas imagens. E o bordado, ele surge, né, como esse desdobramento do desenho, né? Eu uso muito o desenho, mas o bordado eu sinto que ele carrega ali uma outra camada, né? De textura, de cor, né? De imagem mesmo, né? Então, e é um ofício que eu já trabalho já há algum tempo. O trabalho em si, né, pensar o trabalho é outro ponto, né, assim, que eu venho já pesquisando há um tempo.
esses trabalhos como o bordado, né, que dizem que é um bordado feminino, né, e outros ofícios, né, a costura também, né. Então fico meio que pensando sobre isso e criando essas tensões, né. O que faz um trabalho ser feminino, por exemplo, né? Por que o bordado seria esse trabalho feminino, né? Então, vou tentando criar essas tensões e pensando outros trabalhos, né? Assim, nesse universo do trabalho, tanto no campo quanto na cidade. Tem algumas séries que eu vou pensar a partir do universo do trabalho em si, né? Então, em 2016 eu comecei uma pesquisa, né, sobre o ciclo do algodão no Ceará. Eu falei que eu sou do Ceará, me apresentei, não, né? Já comecei. Já que a Aline falou. Falei, né? Falei. Fortaleza, Ceará. E o ciclo do algodão, né? Foi um ciclo assim muito importante, né? Econômico e que trouxe uma transformação, né? Assim, para as cidades, né? Enfim, nas arquiteturas e na vida das pessoas mesmo. E aí o algodão, né, tanto essa matéria algodão, né, que é o fio, que é a linha, que é a linha de costura, né, que é o tecido, que tem a ver ali com aquele meu campo de trabalho também, mas me interessava muito pensar essas relações do trabalho em si, né. E aí eu estava pensando muito também a partir das conversas de ontem aqui, né, a gente pensando assim sobre coleção, sobre acervo, sobre arquivo, né? E de repente a gente estar dentro de uma coleção, né? Assim, a importância disso também, né? De furar aí esses espaços e ocupar esses espaços também, nós, mães, mulheres, enfim. E aí eu começo a pesquisar sobre o ciclo do algodão numa coleção, numa biblioteca, né? E aí eu encontro um livro que ele fala assim que preferencialmente eram as mulheres que colhiam o algodão. E aí fiquei de novo pensando, né? Assim, será que por esse dito trabalho feminino, né? Essa delicadeza na hora de colher, né? Aquele capucho, né, de algodão, aquela coisa que é tão leve de repente, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça e começo mesmo a investigar, né, e conversar com algumas pessoas. E aí eu comecei em Baturité, percorrendo a estrada do algodão, que minha irmã conhece bem, que é a estrada que corta o Ceará, né, de norte a sul. Ela começa lá no Cariri e vai até Fortaleza. E essa estrada do algodão, percorrendo essa estrada do algodão, eu fui perguntando sobre isso, né? Por que preferencialmente eram as mulheres que colhiam o algodão? E aí nesse livro também dizia e as crianças quase adultas, uma coisa assim, um termo que eram adolescentes, né? E aí na primeira parada assim que eu dei, que eu falei com um cara que era neto de um cara que tinha uma fábrica de beneficiamento de algodão, ele disse, mas lógico, eram as mulheres mesmo e as crianças, porque a gente pagava a metade da diária para as mulheres e elas levavam os filhos, porque não tinham onde deixar os filhos. Então, na verdade, né, esse trabalho dito feminino não tinha nada de, assim, não tinha uma condição outra, né, que fizesse com que fosse ligado, por exemplo, a uma necessidade de ser uma mulher, senão essas regras, né, que eram impostas por esse patriarcado, né. Então, assim, receber menos, né, as crianças recebiam o alimento, né, a troca era pelo alimento e tudo. Então, eu fui percorrendo essa estrada e construindo um arquivo, né, um outro arquivo
sobre essa história, sobre esse ciclo do algodão. Um arquivo construído por essas narrativas femininas, né? Então, a partir dessa pesquisa, muitos trabalhos, né, derivaram, né? Então, uma série em que eu vou bordando todas essas histórias, né, transformando num livro rolo, que vocês podem ir na Pinacoteca do Ceará para ver, porque está em exposição agora. E alguns outros trabalhos como esse, né? Assim, esse já é um pensamento a partir desse trabalho, que é esse trabalho, né, que também é invisível, né? Muitas vezes não, sempre, né? Mas ainda sobre esse pensamento sobre o trabalho, né? Eu acho que a gente pode... Eu continuo falando aqui daqui a pouco, né? Fazer uma rodada. Eu consegui resolver. Consegui resolver. E às vezes tem isso, assim. Isso foi um ótimo exemplo ao vivo do tipo de coisa que acontece com qualquer um, mas dentro da maternidade bastante, né? Um tipo de imprevisto, assim. Você tem que mandar o ingresso para o teatro do menino e só você pode fazer aquilo, só está no seu celular, o celular não está pegando, começou a fala, e aí vem alguém, normalmente uma mulher, que diz, calma, faça isso, fala depois. E esses pequenos gestos de gentileza com o imprevisto que uma mãe tem que lidar, às vezes salvam a vida de alguém, fazem uma mãe continuar a ser artista, e é muito importante estar atento a isso. Agradeço muito, fico muito sensível com essas coisas, fazem toda a diferença. Não é à toa que talvez a nossa geração a gente consegue se encontrar como um grupo de mulheres, de mães artistas, assim, é um grande coletivo e a gente está criando, a gente está enfrentando adversidades que a maioria das pessoas não fazem ideia do que é ser mãe, ser artista no Nordeste, no meu caso, classe trabalhadora, de origem pobre aqui do subúrbio do Recife, é algo muito raro. E a gente tem conseguido, mas não é porque o mundo está melhorando, é porque, não sei, a gente teve alguns apoios ou algumas coragens muito específicos, mas o sistema continua muito ruim para esses corpos que somos produzirem livremente, assim, sabe? E a gente tem produzido sobre as nossas dificuldades de produzir, né? Muitas vezes sobre esses nossos corpos exauridos, sobre esses nossos corpos esgotados, exaustos. O desenho, meu nome é Clara Moreira, eu esqueci de falar. Eu sou Clara, meu nome é Clara e eu sou artista, sou daqui de Recife. Agradeço imensamente por tudo isso está acontecendo, participar, mas também tudo isso que essa exposição está trazendo, né? Já é o segundo acontecimento dessa exposição em Recife. A gente teve um primeiro recorte do Estado, e aí agora, junto com todo mundo, nessa caravana que começa a partir daqui, e com essas conversas que estão acontecendo também. Agradeço imensamente por tudo isso que está acontecendo. Meu trabalho ele é muito ligado ao desenho, feito com lápis, com papel, esse jeito de desenhar, né? São muitos outros jeitos de desenhar, mas eu desenho dessa forma, com lápis e papel, bastante com lápis de cor. O trabalho que está aqui se chama Promessa da Casa, e, na verdade, é uma série de desenhos. Esse foi o primeiro dessa série de desenhos, que se chama Promessa da Casa, que está ali embaixo. É um autorretrato, e depois vocês podem ver, ou quem já viu. Existe a série de desenhos que envolve o corpo de uma mulher carregando um tijolo. Existe também um texto, e aí esse texto que faz parte desse projeto da Promessa da Casa, ele é parte da obra também. E aí eu queria ler ele aqui para vocês. Acho que é uma forma de falar sobre a obra com um pedaço dela, que é esse texto. Eu vou abrir aqui. Peraí. E aí tem tudo a ver com os nossos trabalhos, acho que eles se encontram totalmente. E depois a gente segue a conversa.
O tijolo deseja a casa. A fita de cetim é o contrato da promessa. O corpo cabisbaixo é o centro do mundo. Sou feia é o mesmo que dizer que sou um monstro. Ser um monstro é o mesmo que dizer que sou uma deusa e carrego com calma um rosto de pedra na minha cara de mulher. As divindades habitam longe. À distância, nossos gritos são sussurros e o eco das imagens soa como tijolos equilibrados, fitas soltas aos nós, partes do corpo. Eu movo as ferramentas: tijolo, fita, corpo. Embora os significados antigos tenham sido abandonados, ainda é possível edificar e pesar, voar e prender, unir as partes e dançar. O tijolo e a fita pertencem à existência do meu corpo. Olha, veja a continuidade muscular. Mulher cariátide, pois suspende o mundo. Mulher tijolo, pois perfurada. Mulher obra, pois incompleta. Monumento ao início, monumento à ruína. Em cima é duro, embaixo é mole. Poucos lugares cabe meu corpo dentro. Ainda assim, eu precisei inventá-los. Empurro as paredes com meu corpo. Preciso segurar o teto com mãos e pernas. Permaneço imóvel por um tempo, até que o teto aprenda a se sustentar sozinho. O teto esquece que precisa de mim, então flutua. Depois, desaba sobre o meu corpo, ajustando-se, formando a casca perfeita. Fendas nas dobras. A fragilidade é vencida, pois meu corpo não se rasga e os tijolos ainda estão inteiros. Ainda assim, abro cavernas. Agora os vergalhões expostos são feitos de fitas de cetim e toda a caverna respira junto comigo. Os tijolos me mordem carinhosamente e, eventualmente, trituro tijolos nos dentes. Na minha saliva, retorno o tijolo à sua forma de argila quente e úmida, e o tijolo chora saudades da montanha. Relembra que o calor do forno trouxe-lhe à lembrança os tempos da atividade vulcânica. Eu choro pelos tijolos, lágrimas vermelhas de saliva argilosa. Eventualmente as lágrimas petrificam. Eventualmente a saliva petrifica a minha boca aberta. O grito é capaz de esfarelar a saliva e retroceder a cerâmica, desfazer a queima, soltar os grãos. Até então, Recife era um desfazer mútuo de várzeas e montanhas. Agora, sento-me na calçada para observar a coreografia que todos os grãos farão no ar, indo de volta a recompor as montanhas de barro roxo, vermelho, laranjas brasis e marfim. Vejo a várzea reencharcando, enroscando meus pés com suas águas de cetim azul. Bem, gente, acho que nem precisa a gente comentar porque que estão juntas, né? E eu fico muito tocada porque eu sou uma mãe de 3 filhos que eu só consegui fazer a universidade depois. Né? A Simone me conhece. Não, e que no lugar que eu trabalho, né, quando eu ficava grávida, eu dizia, essa menina não quer saber de trabalho, não quer nada com trabalho. Né? Mas é isso, estamos aqui, né? E seguimos. Então, aí eu queria abrir para alguém quer falar, Zé, a gente tem aqui a Cecília, uma mãe recente. Até pouco tempo amamentando ainda, né, Cecília? É. Mas, então, alguém de vocês quer fazer algum comentário, quer falar? Vamos abrir a roda aqui. Boa tarde. Recentemente eu visitei a Pinacoteca do Ceará, né, e eu tive a oportunidade de ver o seu trabalho, que ele é uma espécie de mesa, não sei, uma bancada extensa. E aí tem todo esse rolo de bordado e você vai girando e as imagens vão vindo e voltando assim. Às vezes acontecia do tecido dobrar. Mas eu acho que era bastante interessante de você ficar girando assim e ver as imagens sendo animadas e tudo mais. Eu gostaria que tu falasse, por favor, sobre esse trabalho.
Que bom que você viu. Esse trabalho é justamente esse que eu falei, que é um caderno de desenho, ou um caderno de viagem, né? Dessa viagem percorrendo a Estrada do Algodão. Né? Então, é um caderno de anotações, né? Tem ali essas conversas que eu tinha com as pessoas, que eu encontrava, desenhos, né? Algum momento que eu, de fato, me interessava olhar a matéria algodão, e aí eu ia na plantação e tudo. E outros eram registros dessa conversa, né? Dessas conversas. E falando de novo assim sobre essa nossa presença nos acervos, né? Essa obra ela está também no acervo da Pinacoteca, né? Ela foi adquirida há pouco tempo. Então eu fico pensando como agora, né, fazer parte essa outra história, né, essa outra história do Ceará, essa outra história do algodão, né, assim, contada agora por outras pessoas, né, também sujeitos dessa história, mas que, por exemplo, nos livros, naquele livro que eu consultei, por exemplo, não estava, né, assim, a história dessas mulheres que estavam colhendo algodão. E que nos atravessa, né? Porque é sobre a história do Ceará, né? É a história que me compõe também, né? Da minha avó, da minha mãe, né? E aí, assim, esse trabalho é percorrendo também essa estrada, né? Falando aqui para vocês, é uma peça de madeira, assim, que tem 3 metros e pouco, e o tecido é um rolo, né? E tem uma manivela e você pode ir passando. Eu digo que é um cinema bordado, né? Porque você vai passando e o livro vai passando as histórias, né? Os desenhos, e tem os escritos e tudo. E você vai com a manivela ali. E tem isso, o tecido é uma coisa viva, né, também. Então, enrola, e tem uma hora que está bem mais, né, assim, ampla, e tem que dar lá uma apertada. Então, tem uma vida ali que ainda existe. A partir desse trabalho, outros também, né, assim, essas histórias, essas conversas em torno do algodão, né, eu fui parar nas fábricas, né. Então, ali as fábricas de tecelagem e um outro tipo de trabalho que é também muito, né, cansativo e uma exaustão imensa, que é esse de ficar, né, nas tecelagens e observando ali o fio, cortando um fio, né? Então essas mulheres também, né, fazem parte dessas outras histórias aí que eu estou reunindo, né? Obrigada. Obrigada. Na verdade, assim, eu queria saber da experiência de vocês, porque não é uma coisa que eu tenho visto muito, porque eu acho que muito se fala, né, sobre agora esse lugar da mulher, mãe, artista, mas eu vejo poucos incentivos, inclusive de editais, quanto a isso e esse recorte, que, assim, acho que são muitos recortes que os editais precisam abranger, mas realmente isso não é uma coisa que eu tenho visto. E daí eu queria saber se vocês já passaram por uma situação dessa, que conseguiram entrar em algum projeto, em algum edital por esse recorte específico, ou se, como eu, ainda também não viu. Na verdade, a única vez que eu vi algo parecido foi na inscrição do Prêmio Mulheres, se chamava assim, acho que agora não chama mais, mas do Tomiotaki, o oitavo prêmio de arte Tomiotaki, mulheres. Tinha um recorte mulheres. E dentro da inscrição, mas não significava que abria um espaço especial, nada. Era só para fins de levantamento de dados. Dentro da inscrição para esse prêmio, aí perguntava se você era cuidadora de alguém. E aí tem essa questão, né, o cuidado é invisibilizado. Às vezes, o cuidado materno, e tem outros cuidados, né, e outros cuidados... Falhou? Sobre isso, de maternidade? Não. Nada muito... Eu nunca...
abordei de forma assim frontal, direta, objetiva a questão da maternidade, porque eu acho que aparece em tudo que eu faço. E não de uma forma literal, não de uma forma explícita, não necessariamente, não necessariamente assim, mas está sempre em tudo. Mas eu achei interessante, nesse edital específico, terem... e foi um edital que essas inscrições, eles fizeram alguns levantamentos, algumas análises de dados, para ver assim, como é que estava esse corpo, né, de mulheres, pelo menos dentro dessa... Fora disso, nunca vi nada. E acho que deveria ter, sim, para a maternidade, para a mãe, para cuidado materno. Cuidado materno. E aí pode ter outros tipos de cuidados também. Mas eu acho assim, cuidado materno, ele é uma coisa que... É isso, às vezes você não vai poder fazer o que você precisa fazer. E aí muitas mulheres não vão ser mães, mesmo querendo ser, e muitas mulheres que são mães não vão conseguir ser artistas, mesmo querendo muito ser. Né? O meu caso, por exemplo, só estou estendendo a resposta, mas é rápido. Eu acho importante a gente falar, e muito importante falar nesses espaços. Eu sou mãe solo, 2 crianças, e no ano 2020, né, do processo pandêmico, eu entrei num processo de escassez real, assim, sabe, de começar a dimensionar a comida e pensar um pouco estrategicamente como é que ia ser a semana e o que é que eu podia fazer para que não afetasse a comida das crianças, entendeu? E o que é que acontece? Precisa arrumar um emprego. Arrumei um emprego. Eu sou funcionária pública, eu trabalho com um trabalho completamente burocrático, que é o que permite que eu possa garantir o básico para os meus filhos. E aí desenho de madrugada, então, quando dá. E vou assim. Eu acho que a gente fica tão condicionada a normalizar o não olhar sobre a maternidade, sobre as cuidadoras, né? Porque normalmente quem cuida de idosos, né, dos pais, da família, são as mulheres. A gente está atrelado ao ambiente doméstico a esse trabalho. E a gente é tão condicionado que me surpreendeu na inscrição do CCSP agora, até lá, mãe solo. Aí eu, opa, que interessante. Eu levei um susto, assim. Porque na maioria não tem. Você pode abordar isso num texto, né, trazer. O meu trabalho, desde sempre, também não foi escancarado sobre isso, né, ele parte desse universo que eu estou inserida, mas agora eu tenho abordado no texto, assim, porque eu sempre fiquei até com vergonha de falar, porque não poderia, né, assim, eu não tinha pares, às vezes, para trazer isso. Parecia que realmente era lamúria, porque o lugar da mãe ou da mulher é o de se contentar em... A natureza te coloca nesse lugar, né? Não tem... Isso, as nossas funções... E então, eu acho que tem um condicionamento da gente... não é que a gente assim aceita, né? A gente nem percebe mais, assim. Então, no mundo que tem guerra, quem mais morre são crianças e mulheres, em 2023, com tanto avanço tecnológico e científico, eu acho que a gente tem que falar, né? E exigir, e é porque isso, foi você que falou, não vão abrir espaço para a gente, né? Isso não é oferecido, porque precisam da gente, a gente precisa produzir, né? Gente... Não sei, eu não sei, mas eu achei incrível ter lá esse tópico. Mãe solo. Nossa, sou solo mesmo? Não sei, eu já nem me identificava, porque... Me identifico, mas assim, dentro desse contexto você vai anulando algumas questões, porque você não pode abordar, porque parece que é um mimimi, né, uma lamúria, enquanto é a realidade extremamente cruel e pesada, né? Então, acho que é o momento da gente realmente estar falando muito e buscando esse lugar que não vai ser oferecido com facilidade. Porque o sistema é assim, o tempo é isso. A minha revolta também é que o tempo não é feito para a gente, para o nosso corpo. Nosso corpo, nosso universo não funciona com esse tempo desse sistema, né? Capitalista, patriarcal, extremamente violento. Né? Então, a gente vai sobrevivendo, né? Tendo estratégias assim. E é isso. Não sei, acho que a pergunta era essa, sobre editais, né? Eu acho que, rapidinho, era o Rama, eu acho. Teve um projeto aqui em Recife, que era a Rede Afetiva de Mães Artistas, que aí foi um projeto de pesquisa aprovado no edital, entrevistaram mães artistas e a gente fez teve uma conexão entre nós, assim, a gente gerou alguns... foi Bruna Pedrosa e Amandine.
Teve outro? Meu? Não sei. Teve o Rama. Sim. Talvez existe um vídeo de Raio que é assim. Existe um vídeo dela. Sim. Clara, aquela Clara que borda, né? Clara Nogueira. Tem Raio, tem Clara Nogueira, que a gente tem muitas que a gente tem um grupo no WhatsApp que chama Desdobradas no Apocalipse. Muito bom. Cecília, nunca vi assim em edital, né? Nada específico. Eu sempre falei muito assim sobre residências, né? Assim, edital de residência é impossível, né? Uma residência, se você é mãe solo, né? Assim, e sempre respondo alguma coisa, vou lá, né? Mando um e-mail, e com uma criança, né? Assim, como é que você faz? Assim, pode? É possível? É é bem excludente, né? Também. Tem uma amiga que é professora e artista, né? A Renata Felinto, e ela sempre me fala assim: nunca deram um prazo para você, para um grupo assim de entrega de um trabalho. Você sempre fala assim, olha, eu sou mãe, então bota aí mais 5 dias, mais uma semana. Ela sempre fala assim, de tipo ir cavando isso também, né? Assim, nas instituições, né? Nesse circuito de trabalho que a gente vive, né? E meio que empurrando isso, né? Cavando e criando essas possibilidades. Mas nunca vi nada específico, né? Vamos fazer. Mais alguém? A curadoria do Nicolas foi muito sensível. Eu acho que das mulheres, assim, eu percebo... Oi? A curadoria do Nicolas, do Espírito Santo. O Nicolas foi muito sensível, que eu tenho eu e mais 2 ou 3 amigas mães, assim. A minha filha já está muito grande, assim, né? Mas, assim, mães recentes. Então, assim, eu acho que foi muito bonito. Quando eu conversava com o Nicolas sobre as artistas do Espírito Santo, e ele disse assim, olha, 3 mães, uma mãe solo e tarará. Então ele sempre fazia essa referência, sempre fazia. Nicolas, tu quer falar alguma coisa sobre por que isso era uma questão para ti ou não? Ou passa? Meu nome é Nicolas, fiz a curadoria da coleção do Espírito Santo aqui para o acervo do Banco do Nordeste. E o que eu comentei no primeiro dia, assim, da reunião que a gente teve, né, com você, Jaque, com a Cecília, eu acho que vocês apontaram nessa reunião em que vocês me convidaram várias frentes de discussões para a arte hoje. Muitas delas eu faço parte, eu estou inserido, eu estou na batalha, então são preocupações para mim. E outras delas eu, de alguma forma, vejo e acompanho. Então, eu acho que esse dado, né, da Curadoria do Espírito Santo ter, na verdade, são 4 mulheres artistas mães, né, que é a Liliana Sanches, a Bárbara Carnielli, a Moema Freitas e a Rubiane Maia. Desculpa, gente. E aí eu acho que o ponto sensível, talvez, para mim, de ter pensado nisso, é que eu acompanhei essas mulheres, né? Pelo menos do processo desde o início, da Moema e da Bárbara. Que são amigas, são próximas e acompanho, né? Então, eu acho que essa proximidade de ver, né, o dia a dia, as batalhas, a luta de produzir, né, e de viver, e de cuidar da criança. E eu acho que o outro ponto é que eu sou um tio recente também. Então, minha irmã mora em Salvador e eu tenho uma sobrinha. Então, acho que isso tudo me despertou
esse olhar e me pareceu mais que pertinente, mais que importante, mas me pareceu fundamental, para além do trabalho da Liliana Sanches ser incrível, o trabalho da Bárbara, da Moema, mas talvez pareceu ser da Rubiane, né? Que é uma artista que está aí internacionalmente, mas para além disso me pareceu talvez também importante, igual vocês colocaram agora, demarcar esse lugar. Acho que foi isso. Eu queria aproveitar e... sabia que eu ia fazer isso. Em nome do... E aí agora falando pelo Instituto Mandacaru, que é um instituto que está se formando, é muito recente, e o nosso próximo edital vai ser voltado para mulheres, né, fora do eixo Rio-São Paulo. E aí, claro que já me veio isso, essa necessidade dessa indicação, né, de mãe solo. Mas eu fico pensando, me veio aqui agora, e já que a gente está no momento de expandir, quando ela fala da residência artística, por exemplo, e uma mãe solo com filho pequeno, como é que essa criança vai para essa residência? Né, o que seria a contribuição do edital para que essa mãe vá tranquila? E o que seria também, em relação, será que seria interessante que essa residência acontecesse na cidade de origem da artista, para que ela tivesse essa estrutura e um apoio e um acompanhamento, ou sair também é importante, porque eu sei que a dinâmica maternal, ela esgota a gente, e em um dado momento é importante que a gente saia. Eu sou mãe de 3, mas eles já são adultos, e uma mulher adulta, mas eu fico pensando nisso, porque eu também vivi, eu sou artista, e tanto quanto a Jaque, assim, eu sou artista, mas foi muito difícil para mim, porque eu precisei trabalhar também, e fui mãe solo porque me separei, enfim. Só tínhamos eu e meus 2 filhos e filha. E foi muito difícil seguir artista, produzir também. Né? E tive que trabalhar e ir para um lugar onde a gestão me impedia por questões de conflitos de interesse éticos. Eu não me colocava como artista num espaço de museu. Então foi muito conflitante para mim, frustrante, mas eu não tratei isso como mimimi e nem como... é uma decisão minha, eu preciso sobreviver, eu preciso pagar conta, eu tenho filhos, né, para criar. Mas eu nunca abandonei esse meu projeto, até porque eu acho que ser artista, o Geschman falou há pouco tempo, apesar de ser um homem carioca, mas ele disse que ser artista é um projeto de vida, não é um emprego. Eu acho que isso vale para a gente também, né? A arte não é... A gente não pode considerar que ser artista é um emprego. Ainda bem que não é. E por isso esses caminhos que a gente encontra para disfarçar, ou enfim. Mas a minha pergunta é essa, se vocês puderem, ou depois também, eu só estou lançando aqui a ideia que eu acho que seria importante, já que esse edital sai de São Paulo, seria muito bom, eu ficaria muito feliz se eu tivesse a contribuição de vocês. Eu não entendi se o eixo... Você falou da proposta da sua residência, que você está pensando em fazer, se é uma questão da região, eu não entendi muito bem. Não, mas, enfim, no geral, a questão de residência... Tá. Para uma mãe com filho, realmente levar teria que ser uma coisa... Eu não sei como, né? Mas essa realidade existe. Os filhos nascem, existem as mães que têm todas as profissões do mundo, e como artistas tem as suas questões, né? Você tem que ter residência, você tem que correr com o seu currículo. E uma mãe que não fez uma residência até tal ponto, tem um momento que ela consegue um escape. Então, vai ser um escape provavelmente tardio, assim, né, em relação a outras pessoas que estão no segmento. Então, eu acho que é uma consideração, é algo a se considerar, mas não é só nas artes, né, no mundo. Porque a questão é essa, o tempo do trabalho, o tempo da rotina social não é feita, moldado, né, para as mulheres. E somos nós que geramos, né, que carregamos, que, enfim, cuidamos, somos as cuidadoras.
mesmo que isso venha mudando, mas é lento. Então, eu acho que a gente está no momento de mudança de concepção, mas muito da gente, né? Que não sei como fazer uma residência num lugar. Talvez, por exemplo, eu fiz uma residência em Vitória. E a minha filha ela já é adolescente, né? Eu conseguia me deslocar, estava perto, então eu conseguia voltar para casa. Eu não ficava dormindo lá. Então foi importante para mim porque eu saí do meu ateliê aqui em casa, que eu gosto, não é um problema. Mas assim, a residência dá um respiro. Você está com outro ambiente, com outras pessoas, com outras propostas. Então a residência para o artista é fundamental. E na hora de uma seleção, eu sei que ser mãe solo, ser mãe não é uma consideração, né? Não é uma consideração. Eu acho que deveria ser. Não sei como abordar, não sei como olhar. Eu acho que, na verdade, acho que é uma mudança do olhar das pessoas, dos homens, né, ou de quem tem poder, assim, é uma mudança estrutural muito grande, na verdade, em tudo que tem que ser feito, porque senão parece que você está cedendo um espaço para algo que é natural. Mas ser mãe é natural, tem o tempo diferente, mas sim, exatamente. Sim. Eu acho que no caso de você ir com um filho, tem que ter condições dignas, como para qualquer artista que vai ficar no lugar. Né? E o tempo dessa residência tem que ser justo, como para qualquer artista. O número de questões que vão ser abordadas ali. Não, mas não é uma questão, a gente não consegue competir nesse sentido. Então, se fosse assim, na questão de montar uma proposta através, né, de você para a gente, ok, a gente está aqui entendendo, mas no geral isso não acontece. Então, acho que não é nem a gente que tem que... É só isso ser sugerido, não sei, ser ofertado. Desculpa, eu acho que o que ela está querendo dizer é exatamente isso. Eu acho que ela está querendo aproveitar essas colocações que muito bem vocês estão trazendo para como ela está montando um projeto, certo? Sim. De edital, quais poderiam ser os elementos que esse edital poderiam conter, certo? Para colaborar concretamente com esse projeto. Então, por exemplo, vamos dizer que ela, nesse edital, tivesse que pensar que o espaço físico deveria ter, por exemplo, uma creche, que funcionaria das 8h30 às 14 horas, com pessoas educadoras que poderiam ficar com esse bebê ou com uma criança de tantos anos, porque edital é isso. Edital não é uma coisa, também uma fantasia, é uma possibilidade de montar um projeto concreto. Talvez a artista possa levar um parceiro, um apoio, tem várias formas, eu acho, de pensar. Não, o edital pode prever que o dinheiro do edital vai conter uma equipe que vai cuidar da criança. Certo? Então, temos espaço para 10 artistas, mães, com crianças entre 4, 3 e 7 anos, de tal hora, enfim, o que eu estou dizendo é que, senão, tudo é muito impossível, porque isso vale para uma operária. Isso vale para a artista e vale para uma mulher que trabalha numa fábrica e que precisa... Bom, as mulheres que estão nas fábricas reclamam e pedem creche. Ok, então, eu acho que a sua colocação, pelo menos, foi isso que eu entendi. É isso que eu entendi. Como seria bacana poder ouvir... Então, eu acho que o que você vai ter que fazer é abrir um espaço de escuta. O edital vai ter que... Primeiro, façam sugestões, porque senão tudo é impossível. Mas eu acho que isso seria bacana. Por exemplo, vamos dizer, em São Paulo tem um espaço chamado Pivô, certo? Eu convivi várias vezes com várias artistas que tinham exatamente essa questão. Então, o que elas fizeram foi se organizar para ter encontrar uma creche perto,
do prédio, que no caso é o prédio Copan, e então as crianças ficavam, e elas trabalhavam como artistas naquele período, ponto. Quer dizer, ia o bebê e a criança ia até um determinado horário. Então, eu acho muito interessante o que vocês estão trazendo. Até agora, ninguém pensou nisso. Bom, aqui temos um instituto que está pensando. Que ótimo. Então, vamos pensar concretamente quais seriam as questões que poderiam ajudar. Uma creche, um parquinho de... um parquinho de areia junto, enfim... coisas, né? Como arquitetonicamente isso poderia estar montado. Não, com certeza, mas aí isso vai tomando uma proporção financeira muito difícil. Por exemplo, está funcionando? A Pivô é incrível, mas o orçamento para o próprio artista individual, homem, que, sei lá, é pouco. Então, assim, é uma coisa que vai... Não estou falando que é impossível, acho que é a partir da escuta mesmo, dessa troca, com certeza. E isso vai para todas as profissões que as mulheres estão inseridas. Como artista, às vezes a gente precisa desse espaço de residência também para respirar um pouco. Você não quer estar preocupado, não nessa abordagem nossa, de você estar consultando as artistas, estou falando no geral. A artista não quer, talvez, estar preocupada em ter que acionar vários gatilhos e coisas para poder resolver isso. Isso podia ser um pouco... Não. Sim. Eu tenho uma sugestão. Eu acho que assim, eu entendi o que você está perguntando, assim, né? Como funcionaria? Em primeiro lugar, eu acho que o que quer que seja, como tentativa já está válido e acho que vai inspirar várias outras experiências. Então, no momento em que surgir um edital que dedicou um pensamento a elaborar uma forma de facilitar a participação de mulheres mães, né, de pessoas mães, eu acho que isso vai ser assim, uau, todo mundo vai amar e vai querer reproduzir. Eu acho que vai ser massa. Uma tentativa, às vezes pode dar certo ou não dar certo, tal. Vai ser massa. A minha sugestão é a seguinte, as realidades são muito diferentes. Tem mãe que está precisando dar um tempo e pode, e tem uma rede que consegue segurar essa onda e vai. Tem mãe que simplesmente não tem rede de apoio, vai ter que ir encangada com essa criança para onde for. E tem também a possibilidade de acompanhamento remoto. Eu acho que o acompanhamento remoto foi uma coisa super interessante que aconteceu durante a pandemia. E foi uma coisa que, dentro daquelas circunstâncias, né, foi uma ferramenta que a gente pode voltar a aplicar. Eu fiz o pop-up, por exemplo. Isso pode ser uma opção, já que temos que transformar... eu acho assim, que em termos de edital, que você tem que criar uma síntese, né? Eu acho que pode ser assim, se você é alguém que precisa levar a criança, se você opta por fazer remoto, porque só a chance de fazer remoto, eu vou dar um exemplo. Eu fiz o pop-up, que era um processo de formação, tipo acompanhamento, tipo residência artística do Sesc de São Paulo, e foi remoto durante a pandemia. E aí foram 2 anos remotos, com Clarice Diniz e Gustavo Torresan. Foi muito bom, foi muito importante para mim. Inclusive foi quando eu conheci Josi. A gente se tornou amiga ali, que esteve aqui ontem. E quando foi esse ano, divulgaram o Pop-Ave, deixou de ser... Se é em São Paulo, se deixou de ser online, e que você tem que ir 2 vezes por semana para o lugar, não só para todo o Brasil deixa de ter acesso à informação que funciona remoto. É óbvio que pessoalmente tem uma dimensão, né, de experiência muito mais intensa, mas funciona e é uma ferramenta que pode estar disponível como opção para alguém como uma mãe que não pode deixar o filho, não tem rede de apoio, e muitas não têm rede de apoio, né? E aí, só para pintar o cenário, eu fui residente da Pivô, mesmo com 2 filhos. Ano passado fui residente da Pivô. E uma outra característica interessante, que acho que responde também a tua pergunta, a produção do edital está aberta à escuta, não só para as condições específicas de uma ou outra mãe, varia muito, mas de outros participantes também. O que aconteceu na Pivô? Eu sou funcionária pública e mãe de 2 filhos, ano passado tinham 6 e 7 anos, ou seja, muito dependentes de mim. E a gente não se viu, mas eu vou lhe dizer o que aconteceu. Eu
Bom, eu olhei para mim mesma e falei, eu nunca vou fazer uma residência. E eu comentei isso com uma amiga minha, com Sofia Pinheiro, que alguns de vocês devem conhecer, também artista de Goiânia, mora em São Paulo. E ela falou, amiga, vai, se inscreve, depois que tu passar, tu conversa e diz, minha situação é essa, e aí vai se negociar ou não, mas assim, vai. Aí eu falei, vou. Eu sentei num dia de noite e escrevi o projeto mais despojado, que era assim, o projeto era isso, se eu fosse transcrever, era tipo, sabe assim, que veio o segundo desenho dessa série que está aqui, Promessa da Casa, onde eu escrevi esse texto, inclusive, que eu li para vocês. E aí foi isso, passei e fui dizer, eu só tenho 1 mês de férias, porque eu sou funcionária pública, e a residência são 3 meses. E tenho 2 filhos, então não poderia ficar 3 meses, só consigo 1 mês com muito apoio, com muito remendo, com um quebra-cabeça, né, forte, e apoio do pai das crianças, que participa junto comigo, né, nessa alternância e tal. Eu conto com esse apoio, ele participa desse apoio, né, o que é muito diferente da situação de muitas mães, que não têm esse apoio com a figura paterna. Enfim, consegui. Fiquei 1 mês em São Paulo direto e consegui ir nos outros meses assim em intervalos pequenos. Então a Pivô aceitou tranquilamente que a minha condição de participação era essa, que a forma daquele projeto, daquele artista que se interessaram participar, era assim. E assim como eu tenho essas contingências, todo mundo tem alguma, e às vezes são questões limitantes, assim, ou que você acha que poderia ser impossível fazer alguma coisa, mas aí conversar, e a equipe ter algum tipo, não sei como é que isso aparece no edital, mas da equipe ser receptiva, acolhedora, solidária, interessada, porque as pessoas estão interessadas nas produções das pessoas que passam por um monte de perrengue, e aí vai querer o quê que a pessoa, como é que a pessoa vai, né? As artes perrengosas que a gente faz para mostrar. Beth, eu participei de uma residência que foi uma proposição de um coletivo lá de Fortaleza, né? Um grupo bem diverso e acho que 12 artistas. E quando a gente submeteu o projeto no edital, Rubi ainda não tinha nascido, né? Então, e aquela demora de edital, né? A prova, e aí diário oficial, aí depois, até esse dinheiro chegar e a gente ir, a menina tinha 6 meses, né? Aí e todo mundo assim, e aí, né? Vai, não vai? Não, vamos. E aí tudo girou em torno daquela presença, né? Então, assim, os horários eram os horários que a Rubi estava disposta ou a participar ou a dormir, né? E a equipe de produção foi também, já deu uma, né? Foi mais gente que era para poder uma parte ficar ali. Um outro detalhe que era importantíssimo, que inclusive na residência que eu estou fazendo aqui com os meus amigos, né, se repete a história, né, a comida, né, assim, a hora, né, Rubi dormiu, então come agora tu, né, não tinha essa preocupação também assim de agora ir atrás de produzir ali alguma coisa. Então tem ali um cuidado, né, assim, com a pessoa e com a criança ali, para criar esse ambiente, né, também sem sobrecarregar ainda mais, né? Não sei esse lugar assim, não vamos, mas vai ser perrengue, né? Então foi bem legal, foi uma experiência muito massa, mas foi isso, assim, foi tudo muito em torno dela, né, assim, e de mim também. Então, os horários eram bem flexíveis, as próprias proposições, assim, a gente ficava muito tempo, assim, nessa coisa do descanso também, sabe? Então, que eu tenho repetido aqui nos últimos dias. Uma outra sugestão também, aí, né, dependendo do desenho do edital, essas coisas podem, sei lá, se somar. Mas outra coisa também, assim, às vezes, micro-residências, assim, sabe? Porque aí é isso, conseguir 3 meses...
Não estou nem falando só de mãe. A pessoa trabalhadora, como é que faz 3 meses para ir, não sei onde, para São Paulo, por exemplo, né? Mas, assim, residências mais curtas, é mais fácil você conseguir dar um jeito. Uma residência de 2 semanas mais intensiva, sabe? Realizações dessas residências espalhadas pelo Nordeste, mais fácil também. Vamos. Eu tô animada para isso acontecer, porque eu acho que vai fazer um exemplo, sabe, Beth? Uma experiência que vai ser um exemplo incrível. Que bom, né? Que além do resultado, assim, além da força delas enquanto mulheres trabalhadoras e artistas, né? Que se estão aqui, tem uma força, já surgiram aqui várias proposições, hein? E vamos nessa aí que botar para frente que vai dar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Então, com muita alegria e agradecida a todos vocês pela partilha.